Imagina encontrar cara a cara com um urso de 1.000 quilos que te encara como almoço, ou um leão 2 vezes maior que os africanos atuais, ou tigres com caninos de 28 centímetros prontos para rasgar sua garganta. Parece pesadelo, né? Mas há 100.000 anos isso era segunda-feira normal para nossos ancestrais. E o mais impressionante, nós não apenas sobrevivemos a esses monstros, nós os exterminamos. Como uma espécie sem garras, sem presas afiadas, com força de chimpanzé meio fraco, conseguiu dominar o planeta e transformar os maiores predadores da história em fósseis de museu. Hoje você vai descobrir as 7 estratégias que transformaram primatas vulneráveis nos predadores mais letais que a Terra já viu. Me conta de onde você está assistindo e deixa aquele like, porque essa história vai mudar o que você pensa sobre a evolução humana. Há 100.000 anos, durante o Pleistoceno, a Terra era um campo de batalha, onde humanos estavam longe de ser os reis. A América do Norte tinha ursos de cara curta que pesavam mais de 1.000 quilos, tão altos nas patas traseiras que olhavam para mamutes de igual para igual. Na Eurásia, leões das cavernas caçavam em matilhas, dominando territórios imensos com uma eficiência brutal. E não para por aí. Tigres dentes de sabre com caninos de 28 centímetros espreitavam nas sombras. Lobos terríveis caçavam em grupos coordenados. Hienas gigantes esmagavam ossos de mamutes como se fossem biscoitos. E tudo isso enquanto o clima oscilava entre glaciações mortais e períodos quentes instáveis, transformando o mundo num cenário de sobrevivência extrema. Nossos ancestrais Homo sapiens e Neandertais eram fisicamente inferiores. Um chimpanzé é 1,5 vezes mais forte que um humano adulto. Não tínhamos velocidade, não tínhamos garras, não tínhamos armadura natural. Éramos lentos, frágeis, vulneráveis. E mesmo assim, enquanto leões rugiam nas cavernas e ursos hibernavam nas profundezas escuras, nós estávamos lá, planejando, porque a grande arma da humanidade nunca foi o músculo, era algo muito mais perigoso. Lanças de madeira, transformando gravetos em morte à distância. Você já tentou enfrentar um cachorro bravo só com as mãos? Agora imagina um urso de 1 tonelada correndo na sua direção. Sem armas, você é lanche. Com uma lança, você é uma ameaça. E foi exatamente isso que mudou o jogo há 400.000 anos. As primeiras lanças de madeira, encontradas em sítios arqueológicos na Alemanha, eram obras de engenharia primitiva genial. Madeira de abeto endurecida no fogo, ponta afiada com precisão milimétrica, peso equilibrado para arremesso ou estocada. Estudos com réplicas mostram que essas armas podiam atravessar a pele grossa de um rinoceronte lanudo a 20 metros de distância. Mas o verdadeiro segredo não era a lança em si. Era a capacidade humana única de arremesso. Nossos ombros evoluíram especificamente para isso, com articulações que armazenam energia elástica como uma catapulta biológica. Enquanto outros primatas mal conseguem jogar pedras com precisão, humanos primitivos acertavam alvos em movimento com velocidade letal. Isso significava caçar sem precisar entrar no alcance das garras. Isso significava defender acampamentos, mantendo predadores à distância segura. Isso significava que, pela primeira vez, o primata fraco tinha vantagem de alcance contra os gigantes. 2. Fogo controlado. A barreira que transformou a noite. Se você teme o escuro, imagine a escuridão pré-histórica. Sem postes de luz, sem casas, só você. A floresta e os olhos brilhantes de predadores que enxergam perfeitamente no escuro enquanto você está cego. Aterrorizante, né? Foi o fogo que mudou isso. Evidências de Valdocarro II na Espanha, datadas de 245.000 anos atrás, mostram que hominíneos usavam fogo controlado para 2 funções críticas:
cozinhar e defesa contra predadores. E essa segunda função salvou gerações inteiras. Porque tem um detalhe: animais selvagens têm pavor instintivo de fogo. Leões, ursos, lobos, todos recuam diante das chamas. Fogueiras ao redor dos acampamentos criaram um perímetro de segurança psicológica e física. Durante a noite, quando humanos são mais vulneráveis, o fogo se tornou o guardião que nunca dorme, nunca pisca, nunca baixa a guarda. Grupos que dominaram a conservação de brasas, transportando fogo de acampamento em acampamento, tinham vantagem de sobrevivência brutal sobre aqueles que perdiam a chama. E tem mais: o fogo permitia cozinhar carne, o que aumentava a absorção calórica e liberava tempo que seria gasto mastigando alimentos crus. Mais calorias significavam cérebros maiores. Cérebros maiores significavam estratégias melhores. E o ciclo evolutivo se acelerava. 3. Propulsores de lança e arcos, quando a distância virou vantagem absoluta. Lanças eram boas, mas lanças arremessadas com um atlatel? Isso era outra categoria de destruição. O atlatel, um propulsor de lança que aparece no registro arqueológico há 31 mil anos, funcionava como uma extensão do braço, multiplicando a velocidade e a força do arremesso. Testes modernos mostram que um atlatel pode lançar um dardo a 150 km por hora, perfurando armaduras de couro a 40 metros. E então veio a revolução definitiva: o arco e flecha, surgindo há 54 mil anos na França. Alcance de 100 metros, precisão mortal, silencioso, rápido de recarregar. Pela primeira vez, humanos podiam matar predadores antes mesmo que esses predadores soubessem que estavam sendo caçados. Isso inverteu completamente a dinâmica. Leões das cavernas que antes espreitavam acampamentos humanos agora eram alvos. Tigres dentes de sabre que caçavam sozinhos eram vulneráveis a grupos coordenados com arcos. Lobos terríveis em matilhas enfrentavam chuvas de flechas antes de chegarem perto. A distância virou a arma mais poderosa e humanos eram mestres absolutos dela. Não era força bruta, era física aplicada, era engenharia letal. Era a mente vencendo o músculo. 4. Caça cooperativa. Quando muitos fracos viram um forte invencível, um humano sozinho contra um urso de cara curta, morte certa, 10 humanos coordenados com lanças, fogo e estratégia, o urso é que está em perigo. E foi exatamente essa cooperação social sofisticada que nos tornou imparáveis. Evidências sugerem que a catação confrontacional de carcaças, enfrentar leões e hienas para roubar carne recém-caçada, foi um gatilho evolutivo que exigiu comunicação complexa e coordenação em tempo real. Isso pode ter impulsionado o desenvolvimento da linguagem entre ancestrais humanos. Porque quando você precisa coordenar ataques, flanquear predadores e defender posições coletivamente, grunhidos não bastam. As estruturas sociais dos caçadores-coletores incluíam divisão de tarefas, cooperação com indivíduos não relacionados e redes de conhecimento compartilhado. Imagine, um grupo caçando mamutes não atacava de frente. Eles criavam armadilhas, coordenavam emboscadas. Alguns distraíam enquanto outros atacavam por trás. Estratégia militar primitiva que transformava a caça em ciência, e isso se estendia à defesa. Quando lobos terríveis atacavam à noite, humanos formavam círculos defensivos ao redor do fogo, com lanças apontadas para fora. Unidade, coordenação, confiança mútua. Essas características criaram uma força coletiva que nenhum predador individual conseguia quebrar. Leões caçam em grupos, mas não planejam semanas antes. Lobos cooperam, mas não ensinam táticas para gerações futuras. Humanos faziam ambos, e isso era imbatível. 5. Evolução cognitiva. Quando pensar virou arma mais letal que dentes.
O cérebro humano triplicou de tamanho em 2 milhões de anos. Não foi acidente, foi resposta direta à pressão seletiva criada pela competição com megafauna mortal. Porque músculos têm limite, mas inteligência não. Humanos desenvolveram capacidades únicas, linguagem sintaticamente rica, compreensão de estados mentais alheios, manipulação de símbolos abstratos. Isso permitia algo revolucionário: antecipar comportamentos de predadores, saber que ursos hibernam no inverno, entender que leões caçam ao entardecer, prever rotas de migração de manadas, planejamento estratégico em níveis que nenhum outro animal alcançava. E tem a caça por exaustão, uma técnica que aproveitava nossa resistência única. Enquanto animais mais rápidos superaqueciam após 15 minutos de corrida intensa, humanos podiam manter perseguições por horas sob calor intenso, graças ao sistema sofisticado de termorregulação baseado em glândulas sudoríparas. Literalmente corremos presas até a morte por exaustão. Armadilhas, emboscadas, fogo como ferramenta de caça para direcionar manadas, conhecimento de venenos naturais, uso de iscas. Cada geração aprendia com a anterior e adicionava inovações. Cultura cumulativa que se acelerava exponencialmente. O mais impressionante? Esse conhecimento era transmitido através de histórias, pinturas rupestres, demonstrações práticas. Educação informal que garantia que erros fatais não se repetissem. Cada morte ensinava, cada sobrevivência virava lição. 6. Adaptações corporais, que passam despercebidas, mas foram cruciais. Humanos modernos parecem fracos comparados a outros primatas. Mas mulheres pré-históricas tinham força manual que excedia atletas contemporâneas, com intensidade de carregamento fortemente direcionada aos membros superiores. Força essencial para a manufatura de ferramentas, processamento de carcaças e construção de abrigos. O bipedalismo ofereceu vantagem tática surpreendente. Caminhar ereto permitia enxergar predadores a maiores distâncias em savanas e pastagens. Tempo crucial para organizar defesas. E liberava as mãos para carregar armas, ferramentas, crianças e alimentos simultaneamente. Vantagem logística que nenhum quadrúpede tinha. As capacidades auditivas em hominíneos iniciais mostravam sensibilidade aumentada comparada a chimpanzés. Audição refinada que detectava predadores à noite quando visão era inútil, o farfalhar de folhas, o estalar de galhos, o rosnado distante, cada som processado e interpretado como ameaça ou segurança, e a resistência. Enquanto tigres dentes de sabre precisavam de 10 quilos de carne por dia, humanos sobreviviam com menos. Dieta oportunista que incluía raízes, insetos, mel, frutas, carniça e caça fresca. Flexibilidade alimentar que garantia sobrevivência quando caça escasseava. Não éramos os mais fortes, mas éramos os mais adaptáveis. E na evolução, adaptabilidade vence força bruta. 7. O momento que mudou tudo, quando nos tornamos os monstros. Análise de ossos de 1,84 milhões de anos em Olduvai mostrou algo chocante. Marcas de corte feitas por hominíneos, não por felídeos. Evidência objetiva de que já éramos parte proeminente da guilda de carnívoros africanos do Pleistoceno inicial. Não éramos mais presas ocasionais, éramos competidores diretos e, com o tempo, a pressão aumentou. Sítios de abate de megafauna revelam que humanos caçavam ativamente mamutes, rinocerontes lanudos e preguiças gigantes. Não por necessidade ocasional, mas sistematicamente. Caça industrial primitiva que drenou populações inteiras. Na América do Sul,
Estudos mostram que o efeito direto da predação humana foi o principal fator impulsionando o declínio da megafauna. Na Europa, leões das cavernas, que antes dominavam, foram empurrados para a extinção por grupos humanos maiores e mais organizados. Na América do Norte, a chegada humana coincide com o colapso de 80% das espécies de megafauna. O que mudou? Estruturas demográficas humanas consolidadas permitiram dispersões mais bem-sucedidas, tecnologia armamentista avançada, cooperação em escala tribal, cultura cumulativa que transformava cada geração em versão mais letal da anterior. A biomassa humana intersectou com mudanças climáticas e causou a extinção da megafauna do Quaternário. Os monstros que nos aterrorizavam viraram fantasmas, e nós, os primatas fracos, nos tornamos o predador dominante do planeta. Pesquisas arqueológicas recentes revelam que o que parecia luta desesperada por sobrevivência era, na verdade, ciência evolutiva em ação. Estudos sobre lanças arremessadas à mão demonstram que neandertais já tinham caça à distância no repertório há 300 mil anos, proporcionando flexibilidade comportamental crítica. Análises computadorizadas de marcas em ossos confirmam que hominíneos tinham acesso primário à carne, não secundário. Não éramos carniceiros oportunistas. Éramos caçadores dominantes desde o início. E isso muda completamente a narrativa da evolução humana. O mais fascinante, réplicas modernas de atlatls alcançam as mesmas velocidades descritas em análises de traumas em fósseis de megafauna. A física bate perfeitamente. As táticas funcionavam exatamente como imaginamos. Estudos sobre extinções revelam correlação direta entre chegada humana em continentes e colapso de megafauna nos milênios seguintes. Austrália, humanos chegam a 50 mil anos, megafauna desaparece. Américas, humanos chegam a 15 mil anos, mamutes extintos em 5 mil anos. Coincidência? A ciência diz que não. O que nossos ancestrais descobriram por tentativa e erro brutal, nós validamos com tecnologia moderna. E isso só aumenta o respeito pela engenhosidade primitiva. Essas 7 estratégias mostram que humanos pré-históricos não eram sobreviventes sortudos. Eram engenheiros evolutivos, estrategistas militares primitivos, cooperadores sem paralelo na natureza. Transformaram fragilidade em vantagem, cérebro em arma, cooperação em força invencível. Os monstros que faziam leões modernos parecerem gatinhos agora existem apenas em fósseis. E nós estamos aqui, 8 bilhões de humanos dominando cada canto do planeta. Da savana africana às geleiras polares, de desertos escaldantes a florestas densas. Porque quando a evolução nos deu cérebros em vez de garras, ela criou o predador mais perigoso que a Terra já viu. Você acha que conseguiria sobreviver usando essas técnicas no mundo pré-histórico? Qual dessas estratégias mais te impressionou? Me conta nos comentários, e se esse vídeo mudou o que você pensa sobre nossos ancestrais, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal com o sininho ativado. Até a próxima, e que o fogo da curiosidade nunca se apague.